paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a quarta lição que tem por título A Realidade Bíblica da Salvação. O texto principal está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que nos diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O resumo da lição nos diz: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ao lado tem a leitura semanal, é importante que você realize ela junto aos seus alunos. São três os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, enfatizar a necessidade da salvação, conscientizar dos efeitos da salvação e compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Então hoje nós trataremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus a todos os seres humanos. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 21 a 31. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. A título de introdução, como já falei, você vai explicar que, se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição enquanto caídos pelo pecado, nos mostra também o plano maravilhoso de Deus para nos tirar desta posição de afastamento de Deus e nos trazer de novo para o seu lado. Passar a nossa condição de inimigos de Deus para amigos. Então Deus providenciou em Jesus Cristo a salvação que nós precisávamos, necessitávamos para sermos reconciliados com Ele. Glória a Deus. São três os pontos da nossa lição. Vamos para o primeiro ponto: a necessidade da salvação. Então, o que é a salvação? Então, nós vamos ver aqui que o comentarista traz duas palavras que no Antigo Testamento fazem alusão à ideia da salvação. Seria o natsal, que significa livrar ou libertar, e ainda o yesha, que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. Então, no caso, a palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte, por exemplo. Então, a ideia é, em Adão nós caímos e agora a humanidade precisa de uma salvação. A humanidade precisa de um livramento, de uma proteção, precisa sair dessa posição de condenação. Precisa ser salva da penalidade, dos danos, da ira de Deus sobre o pecado, que ela está caída. Então, Deus, na sua onisciência, traça um plano. E aí é por isso que nós apresentamos na evangelização o plano da salvação. E aí nós já entramos nesse ponto 1, na origem da salvação que vem do próprio Deus. Então foi o próprio Deus que pensou um plano estratégico em sua grande sabedoria e justiça. Ele nos concede a sua graça, que acaba igualando todos os homens. Romanos capítulo 11, versículo 32, nós vemos isso. Sabemos que todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Então não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos estão condenados, por assim dizer. E o plano da salvação é justamente esse. Deus, através da graça, um favor imerecido, vem nos livrar, vem nos salvar, nos tirar desta pena, nos livrar desta terrível morte eterna, espiritual e física, da ira de Deus. Então Deus pensa nisso, trazendo seu Filho Jesus, o sacrifício salvífico de Cristo no nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Precisamos dizer ainda que sem Cristo não há salvação. A graça de Deus é manifestada por meio de Jesus Cristo, que morre no nosso lugar. Então nós precisamos aceitá-lo, reconhecê-lo como Salvador, crer no Senhor Jesus Cristo, nos arrependermos para aí alcançarmos essa tão grande salvação. Nesse ponto 1 eu trago como subsídio a nossa declaração de fé, que tem um ponto bem interessante a ser tratado. Está aqui a nossa declaração de fé. E aí na página 113 ela já começa a tratar do tema da obra de Cristo, né?
o que aconteceu para a humanidade a partir dessa obra de Cristo. E aí, na página 109, a declaração se expressa da seguinte maneira: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. A gente está sendo livre de quê? Que salvação é essa? Salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Atos capítulo 10, versículo 43 nos diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então, nesse primeiro ponto, é indispensável você tratar sobre isso. O que seria a salvação, somos salvos de quê e qual é a origem, que é o próprio Deus. Vamos para o segundo ponto da lição. Querido professor, o segundo ponto da lição tem por título os efeitos da salvação. Mais uma vez, para esse ponto, eu vou recorrer como subsídio à nossa declaração de fé, que é um livro que não pode ficar de fora das nossas aulas. O comentarista da lição divide esse tópico em 3 subtópicos: regeneração, justificação e adoção, e a santificação. Eu quero trazer, para além do que está na revista, o que a nossa declaração diz na sua página 113. Olha que interessante. Na página 113, a nossa declaração de fé vai tratar sobre o que seria essa regeneração, que seria a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra da regeneração é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, ou nascer do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos: nascer da água e do Espírito. Regeneração é uma obra de Deus na vida do homem a partir do momento que ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando ele responde a esta graça com fé, ele é regenerado, ele é transformado numa nova criatura. Deus faz essa transformação no homem. No ato da aceitação, a declaração de fé na página 111 nos afirma que no ato da aceitação, o pecador é imediatamente e simultaneamente, ou seja, na mesma hora, salvo, justificado e adotado como filho de Deus. Aí entra justamente no próximo subtópico, justificação e adoção, que é o ato divino em que há o reconhecimento de que fomos absolvidos de nossos pecados. Nós devíamos muito, e o preço era a morte, porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Mas nós somos justificados, nós não devemos mais nada. Nós estávamos impuros, manchados diante de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós somos considerados puros. Pessoas que não devem mais nada, porque Cristo pagou a nossa dívida e nos justificou. Glória a Deus por isso. E a adoção é o estado que nós vamos ter agora como filhos de Deus. Nós estávamos como inimigos de Deus, criaturas de Deus apenas, e agora passamos a ser filhos, co-herdeiros com Cristo. E a santificação, nós já conhecemos, que é mais divulgada, é o processo que o crente entra durante toda a sua trajetória aqui na Terra. A declaração na página 112 diz que santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós somos, assim que aceitamos Jesus, regenerados, justificados, adotados como filhos de Deus, e entramos agora no processo de santificação,
que é o afastamento do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E não é se isolar do mundo, mas é estar nele sendo uma pessoa diferente, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, como Jesus ensinou no seu Sermão da Montanha. Nós precisamos brilhar no meio das trevas. Então, essas são as nossas dicas do segundo ponto da lição. Olá, querido professor, chegamos no nosso terceiro ponto da lição, que tem por título A Salvação para Todos. E aqui é muito interessante. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Uma tão grande salvação que Deus planejou para nós, objetivando salvar toda a humanidade. E aí, a gente não pode confundir aqui a presciência de Deus e em relação à salvação. Nós cremos que Deus não condena a pessoa porque ele decidiu condenar uns e absolver outros. Nós entendemos que Deus, por ser onisciente, ele já sabe o caminho que os homens vão trilhar. Então ele já sabe desde o início da nossa vida o nosso destino final, porque ele conhece as nossas escolhas futuras. Mas não é ele que determina que erremos para sermos condenados. Nós escolhemos errar. Mas Deus já sabe, então a gente não pode ter essa confusão. É por isso que eu trago um subsídio bem interessante sobre essa questão. Na teologia sistemática, vou apresentar aqui para vocês, teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, organizado pelo teólogo Stanley Orton, ok? Uma teologia sistemática é indispensável na biblioteca de nós pentecostais. Aqui eu quero trazer 3 pontos sobre o alcance da obra salvífica de Cristo. A morte de Jesus, essa obra salvífica, qual é o seu alcance? E aí na nossa teologia sistemática, na página 358, fala do universalismo absoluto, que é uma compreensão de que o sacrifício de Jesus alcança todos. O amor dele é tão grande que ele alcança todos e vai salvar a todos, inclusive Satanás e os anjos caídos. Porque Deus vai, no último momento, ter misericórdia deles e vai absolvê-los. É o universalismo absoluto e nós não cremos nisso. Tem o particularismo, ou ainda conhecido como expiação limitada. É o que? Deus, o sacrifício de Jesus, só foi para os eleitos. Teve um grupo, uns povos, algumas pessoas que Deus, na sua onisciência, onipotência, decidiu salvar. Porque ele quis. Sem nenhuma justificativa. Porque ele quis. Independentemente das ações da pessoa. Então ele morre só por esses e não por aqueles. Mas nós rejeitamos também, refutamos essa posição teológica. E por fim tem a que nós aceitamos, que é o universalismo qualificado, que prega o quê? Deus, Jesus, morreu por toda a humanidade e deseja que todos se salvem, o seu sacrifício alcança todo mundo, mas só é válido para quem crê no Senhor Jesus Cristo e se arrepende. É o que nós vemos. Então, como o texto que eu ora citei, em Tito, nós vemos que a salvação foi trazida por Cristo para todos os homens. Ele quis salvar todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não podemos acreditar no universalismo absoluto, nem muito menos na expiação limitada. E aí esse é o primeiro subsídio que nós trazemos para você, querido professor, para lhe ajudar nesse terceiro ponto, que é muito interessante. Ainda nesse ponto, existe a responsabilidade ou a resposta humana em relação à salvação. Nós precisamos entender que a salvação, ela pode ser perdida.
uma vez salvo, salvo para sempre, independentemente do que eu fizer, estarei salvo, é um pensamento equivocado. Você pode conhecer a Deus, você pode se arrepender de verdade, mas pode cair da fé, pode cair da graça nesse sentido. E aí, como subsídio, eu trago alguns versículos bíblicos para corroborar essa ideia. Nós temos muitas bases bíblicas para isso. Então, quais versículos sobre a perda da salvação? Eu queria que você tomasse nota para poder exemplificar para os seus alunos. João 15, versículos de 1 a 6, quando fala da vara cortada. A vara pode ser cortada da videira, e aí ela não serve mais. 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 4, quando fala que o salvo vai permanecer salvo se retiver a palavra de Deus, se fazer o que Deus manda na sua palavra. E ainda Hebreus 10, versículos 26 e 27. Esse eu quero ler com você, porque é um texto muito interessante. Hebreus capítulo 10, 26 e 27. Que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha só. Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Peca deliberadamente, voluntariamente, de maneira proposital, nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus. Já não serve para a gente. Nós estamos rejeitando, portanto, a graça. Leia esses versículos, mostre aos seus alunos e alerte-os da necessidade de tratar a nossa salvação com zelo. Deus nos deu esse presente, o sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pela graça, não vem de obras. Mas uma vez salvo, nós entramos no processo de santificação, afastamento do pecado. Senão a gente vai estar voltando para a mesma vida de onde Jesus nos tirou, nos libertou, nos salvou para andarmos em novidade de vida. E aí uma vez que eu volto, eu estou rejeitando essa graça. Então, essas são as nossas dicas pedagógicas, doutrinárias, melhor dizendo, para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Olá, professor, estamos com mais um Momento EBD, isso mesmo. E o que é o Momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você conversa com seu dirigente para fazer a apresentação do que você está estudando na Escola Bíblica Dominical. É o momento de fazer o convite para aqueles alunos que não estão frequentando. E eu creio, em nome de Jesus, que o próximo domingo a sua sala estará lotada para a glória de Deus. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Nós queremos, em primeiro lugar, citar a orientação pedagógica trazida na lição. A lição sugere que nós, professores, conversemos com os nossos alunos e explicando, que a obra salvífica de Cristo é a coluna central no templo da redenção divina. É o sustentáculo que carrega a maior parte do peso, sem o qual a estrutura jamais poderia ter sido completada. Tem mais algumas falas, você lê na página 24 e tenha essa conversa bem importante com os seus alunos. É a orientação trazida na lição. A nossa orientação está focada no ponto 2 da lição, que tem por título Os Efeitos da Salvação. Em que consiste? Você vai fazer um mapa mental. Para quem não conhece o mapa mental, dá uma busca rápida na internet, é muito fácil de desenvolver. Você vai botar no centro de uma folha e vai construir em conjunto com os alunos, é claro. Pode ser um quadro também, a palavra efeitos da salvação. E você vai puxar setinhas, outros quadradinhos, bloquinhos organizados, para você puxar regeneração, justificação, adoção, santificação, e você pode incluir glorificação, que é o nosso estágio final, quando Jesus nos arrebatar e nós sermos glorificados, termos corpos glorificados. Essa vai ser a construção do mapa mental referente aos efeitos da salvação. Depois que você colocar todos esses tópicos, você vai junto aos seus alunos escrever
pequenas sínteses do que seria a regeneração, a justificação, a adoção, santificação e o que eu acrescentei, a glorificação. Não deixe de fazer essa ideia do mapa mental, é muito interessante, fixa bem o conteúdo, é uma excelente estratégia para o ensino. Então, querido professor, essas foram as nossas dicas, esperamos que você tenha gostado, desejamos que Deus abençoe a sua aula, que dê tudo certo para a glória do seu nome. Pedimos ainda que você não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário caso ache necessário. Vamos ao ar toda quarta-feira após o estudo para professores de adultos, salvo algum imprevisto. Não esqueça também do nosso encontro na nossa formação continuada. O próximo sábado estaremos reunidos ali no Templo Central assistindo uma palestra maravilhosa com a nossa professora Luciana Gambarra. Fica aí o convite. A todos, a paz do Senhor.